Oi, meu nome é Ana Júlia. Meu nome é Daniela Carvalho. Meu nome é Daniele Alves. Meu nome é Júlia Alencar. Oi, meu nome é Maria Eduarda. Meu nome é Kelly Sampaio. Nós somos alunas da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, e estamos cursando o curso de Fisioterapia do segundo período. E estamos pagando a disciplina de Fisiologia Humana com o professor Ricardo Freitas. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a motilidade e a secreção do sistema gastrointestinal. Eu vou falar sobre a motilidade. A motilidade gastrointestinal, ela vai ser determinada pelas propriedades do músculo liso do trato e vai ser modificada por sinais químicos provenientes das fibras nervosas e por substâncias parácrinas e por hormônios. A motilidade no trato gastrointestinal, ela vai ter dois propósitos. Um vai ser levar os alimentos da boca até o ânus e o outro vai ser misturar esses alimentos mecanicamente até eles formarem pequenas partículas. Essa mistura ela vai maximizar a exposição dessas partículas às enzimas gástricas, que isso vai fazer com que aumente a área de contato dessas partículas. A maior parte do trato gastrointestinal vai ser composta por músculo liso unitário, com grupos de células que vão ser eletricamente conectadas por junções comunicantes. Essas junções elas vão criar segmentos contráteis. Regiões diferentes vão apresentar tipos de contração diferentes. Nós temos dois tipos de contração. Elas podem ser tônicas e fásicas. As tônicas, elas podem ser mantidas por minutos ou por horas. E elas vão ocorrer em alguns esfíncteres de músculo liso e na porção proximal do estômago. As fásicas, elas vão ser compostas de ciclos de contração e de relaxamento, que vão durar só alguns segundos. E elas vão ocorrer na porção distal do estômago e também no intestino delgado, as fásicas. O ciclo de contração e de relaxamento do músculo liso vão ser associados a ciclos espontâneos de despolarização e de repolarização, que vão ser conhecidos como potenciais de ondas lentas. Os potenciais de ondas lentas eles são diferentes do potencial de marca-passo do miocárdio, porque eles têm uma frequência muito mais baixa e eles não alcançam o limiar em cada ciclo. Aí uma onda lenta que não alcança o limiar, obviamente, ela não vai causar a contração da fibra muscular. O potencial de onda lenta, ele alcança o limiar, os canais de cálcio e voltagem independente que estão presentes nele, eles vão ser abertos. Aí o cálcio vai entrar na célula e vai disparar um ou mais potenciais de ação. Aí a fase da despolarização do potencial de ação, ele vai resultar na entrada do cálcio na célula. E além disso, a entrada do cálcio, ela vai desencadear a contração muscular. A contração do músculo liso, ela vai ser graduada. Vai ser de acordo com a quantidade de cálcio que vai entrar nessa fibra. Quanto maior a duração da onda lenta, mais potenciais de ação vão ser disparados e maior vai ser a força da contração muscular. Do mesmo modo, quanto maior a duração das ondas lentas, maior vai ser a duração da contração. Vão funcionar como marca-passo de ondas lentas em diferentes regiões do trato gastrointestinal. As ondas lentas que iniciam espontaneamente nas células intersticiais de Cajal, elas vão se espalhar para as camadas musculares adjacentes, elas vão se espalhar pelas camadas musculares adjacentes através das junções comunicantes. Assim, tanto a amplitude quanto a duração elas vão poder ser modificadas por neurotransmissores, hormônios ou por moléculas parácrinas. A frequência das ondas lentas ela vai variar de acordo com a região do trato digestório. Aí as ondas lentas elas vão ser originadas numa rede de células chamadas de células intersticiais de Cajal. O marca-passo mais rápido em um grupo ele vai determinar o ritmo de todo o resto do grupo. Agora eu vou falar sobre os diferentes padrões de contração do músculo liso do sistema gastrointestinal. As contrações musculares no trato gastrointestinal
ocorrem de acordo com 3 padrões gerais. São eles: complexo motor migratório, peristalse e contrações segmentares. O complexo motor migratório ele vai ocorrer entre as refeições, com o trato praticamente vazio, ocorrendo uma série de contrações que se iniciam no estômago e passam lentamente de segmento em segmento até chegar no intestino grosso. Esse processo dura aproximadamente 90 minutos e ele tem como função a limpeza do trato. Então, ele vai varrer os resquícios do bolo alimentar e algumas bactérias do trato gastrointestinal superior até o intestino grosso. Agora, nós vamos falar sobre a peristalse. Peristalse são contrações musculares durante e após uma refeição. Elas são ondas de contração progressivas que se movem de um lugar do trato para a próxima região. Como isso ocorre? O músculo circular atrás da massa de bolo alimentar, ele vai se contrair, empurrando esse bolo para a próxima seção, onde o músculo circular dessa próxima seção está relaxado. Quando isso ocorre, esse próximo músculo circular ele vai se contrair de novo e assim vai propagando esse bolo alimentar, fazendo com que ele ande de seção em seção. Esse processo ocorre numa velocidade de 2 a 25 centímetros por segundo. A peristalse ocorre principalmente no esôfago, onde ele vai conduzir o bolo alimentar da faringe para o estômago. Ela contribui para a mistura do bolo alimentar no estômago, mas as ondas peristálticas intestinais elas são mais limitadas e curtas. A peristalse contribui para a mistura do bolo alimentar no estômago, mas as ondas peristálticas intestinais elas são mais curtas e mais limitadas. Essas peristalses elas vão ser controladas a partir de hormônios e sinais parácrinos e pelo sistema nervoso autônomo. As contrações segmentares ocorrem em segmentos curtos do intestino, que são geralmente de 1 a 5 centímetros. Eles contraem e relaxam alternadamente. No segmento contraído, o músculo circular está contraído e o músculo longo longitudinal está relaxado. Esse processo pode ocorrer aleatoriamente ao longo do intestino ou com intervalos regulares. No segmento contraído, o músculo circular está contraído e os músculos longitudinais estão relaxados. Esse processo pode ocorrer aleatoriamente ou ele pode ocorrer com um intervalo regulado. As contrações segmentares alteradas, elas misturam o conteúdo intestinal e vão promover com que esse conteúdo fique mais em contato com o epitélio do intestino, promovendo uma maior absorção de seus nutrientes. Quando os segmentos contraem sequencialmente da direção oral para a aboral, o material digerido é propelido por curtas distâncias. Os distúrbios da motilidade estão entre os problemas gastrointestinais mais comuns e eles variam de espasmos esofágicos, esvaziamento gástrico lento e até constipação e diarreia. A síndrome do colo irritável é um distúrbio funcional crônico que é caracterizado por alterações no hábito intestinal e dores abdominais. Os distúrbios da motilidade estão entre os problemas gastrointestinais mais comuns e eles variam de espasmos esofágicos, esvaziamento gástrico lento até constipação e diarreia. A síndrome do colo irritável é um distúrbio funcional crônico caracterizado pela alteração dos hábitos intestinais e por dores abdominais. Agora vamos falar sobre o fígado e a bile. Bom, o fígado ele vai ser o maior órgão do organismo e vai estar situado abaixo do diafragma no lado direito. Esse fígado ele vai ter fluxo de sangue de duas formas, a partir da via artéria hepática, no qual o sangue oxigenado, rico em metabólitos, ele vai ser retirado dos tecidos periféricos, e o sangue vindo da veia porta do fígado, no qual vai ser rico em nutrientes e vai vindo do trato gastrointestinal.
Ele também vai atuar na quebra de hemoglobina no baço. Agora, vamos entender um pouco o papel do fígado na parte da bile. O fígado ele vai sintetizar e vai secretar essa bile a partir do ducto hepático e vai ser levado para a vesícula biliar, no qual vai ser armazenado. E basicamente o que seria essa bile? Essa bile vai ser uma solução não enzimática secretada pelos hepatócitos. Os hepatócitos são as células do fígado, no qual elas vão estar organizadas em unidades hexagonais irregulares, denominadas de lóbulos. Sim, agora vamos falar sobre os componentes da bile. A bile ela vai ter componentes como sais biliares, que vai ajudar na digestão enzimática da gordura, vai ter pigmentos biliares, como a bilirrubina, que vai ser um subproduto da hemoglobina, e vai ter o colesterol, que vai ser secretado nas fezes. Agora, como esses sais biliares eles vão ser atuados? Ele vai atuar como uma forma de detergente para solubilizar as gorduras durante a digestão. E no caso, esses sais biliares, eles vão ser compostos de quê? Eles vão ser produzidos a partir de ácidos biliares, esteroides e aminoácidos. E como isso vai acontecer? Quando nós estamos fazendo uma refeição, vai acontecer a contração da vesícula biliar, no qual a bile vai estar armazenada. Dessa forma, a bile ela vai sair pelo ducto colédoco, junto com soluções aquosa de bicarbonato e enzimas digestórias que são vindas do pâncreas. Aí, a partir disso, vai acontecer a digestão do alimento. Eu vou falar sobre secreção. Então, 9 litros de líquido vão passar pelo nosso corpo através do trato gastrointestinal. Um adulto, em média, vai ingerir 2 litros pela boca e os outros 7 litros vão ser secretados junto com enzimas e muco. Aí 3,5 litros é secretado pelos órgãos e glândulas acessórias, como pâncreas, fígado e as glândulas salivares. Os outros 3,5 litros, eles são secretados pelas células epiteliais do próprio trato digestório. Então, o sistema digestório vai secretar alguns íons que são essenciais, por exemplo, sódio, potássio, bicarbonato e água. Aí, para dentro do lúmen do trato gastrointestinal, eles são secretados e depois eles vão ser reabsorvidos novamente. E a água vai se mover através de um gradiente osmótico e dissoluto de um lado para o outro. E também através de gradiente osmótico dissoluto e também de um lado para o outro e através de células epiteliais via canais de membrana ou entre células de célula para célula, que a gente chama de via paracelular. As células epiteliais gastrointestinais, como as dos rins, por exemplo, têm uma membrana apical e a basolateral, elas distintas. A membrana apical é aquela que é voltada para o lúmen do tubo e a basolateral é a ancorada no tecido conjuntivo. Então, essas membranas, elas contêm proteínas para transporte ativo, difusão facilitada e movimento de íons através de canais de vazamento e o arranjo disso tudo é que vai gerar esse movimento. O sódio, ele também vai se mover através de junções permeáveis entre as células, em algumas partes do trato digestório. A exócrina do pâncreas, ou chamados ácidos também, elas vão abrir um ducto cujo lúmen é a parte do meio externo. Então, as células acinares vão secretar enzimas digestórias. As células ductais, elas secretam a solução de NH3. O pâncreas vai secretar hormônios de ilhotas entre as células acinares. A produção de bicarbonato vai se dar por um alto nível de enzimas anidrase carbônica. A produção se dá a partir de CO2 e H2S. A produção de bicarbonato vai se dar por um alto índice da enzima anidrase carbônica. Então, a produção vai se dar também a partir de CO2 e H2O secretado por um trocador Cl menos
HCO3. Apical, que é do cloreto, que entra via cotransportador basolateral e sai transportador apical. Então, o Cl- vai entrar e vai ser trocado por HCO3, que vai entrar no lúmen. Então, vai entrar no lúmen H, que é hidrogênio, que é mais produzido junto com o bicarbonato e reabsorvido pela circulação intestinal, que vai ajudar a equilibrar o bicarbonato colocado no sangue quando as células parietais secretam H+, para... A secreção de cloreto de sódio acontece a fim de lubrificar a parte interior do intestino. Ela vai acontecer da seguinte forma: o potássio, o sódio e o cloreto vão sair do líquido intersticial e vão entrar na célula da parede do lúmen do intestino. Elas vão entrar pelo um canal chamado NKCC, que vai ser o que vai acontecer. O potássio vai entrar pela essa célula e vai sair para outro tipo de canal, voltando para o líquido intersticial. O cloreto, ele vai entrar por esse canal e vai sair pelo canal CFTR para o lúmen do intestino. E o sódio, ele vai entrar na célula e vai sair pela bomba de sódio e potássio, saindo o sódio e entrando o potássio. Com essa saída do sódio no líquido intersticial, ele sendo reabsorvido pelo líquido intersticial, o sódio vai ser atraído pelo cloreto. Sendo atraído pelo cloreto também, o sódio vai atrair uma molécula de água. E eles vão passar entre as células, sendo um transporte chamado paracelular. Passando por entre as células, eles vão em direção ao lúmen do intestino, a fim, como eu comecei falando, de lubrificar a parte interna do intestino, produzindo, assim, uma solução salina isotônica, que significa que vai ter uma concentração de íons tanto no lúmen, tanto nas células iguais. As enzimas digestórias são proteínas que vão ser secretadas pelas células do tecido epitelial do intestino delgado e do estômago e pelas glândulas exócrinas. Elas vão ser sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso e armazenadas em vesículas no complexo de Golgi. Elas vão ser armazenadas da forma inativa, a fim de não afetar a célula, podendo ocorrer algum transtorno. O nome das inativadas vai ser chamado de zimogênio. E quem as controla são os hormônios, os sistemas hormonais, neurais e paráquinos. Podendo também, como exemplo, o sistema nervoso parasimpático atuar no nervo vago a fim de controlar essas secreções enzimáticas. E eu vou falar sobre células especializadas que secretam muco. Então, o que é o muco? O muco é uma secreção viscosa composta por glicoproteínas coletivas, conhecidas como mucinas. E a sua função é recobrir o trato gastrointestinal e protegê-lo e lubrificar o conteúdo do intestino. O muco é produzido por células exócrinas especializadas, chamadas de células caliciformes, no intestino e de células mucosas no estômago. Os sinais para a liberação do muco é a inervação parasimpática, neuropeptídeos do sistema nervoso entérico, citocinas provenientes de imunócitos. Agora eu vou falar sobre a saliva, que é uma secreção exócrina. A saliva é um líquido hiposmótico composto por água, íons e proteínas como enzimas e imunoglobulina. E ela é levemente ácida, tendo um pH entre 6 e 7. Ela é secretada pelas glândulas salivares, que são glândulas tubuloacinosas compostas. À medida que esse líquido passa pelos ductos, ele absorve sódio e secreta potássio, até que ele possa ficar equilibrado com o líquido intracelular e assim possa ser secretado. A inervação é geralmente parasimpática, e a maior parte parasimpática, mas ele também vai ter inervação simpática.
Inclusive, na China antiga, eles faziam um teste, que era colocar um punhal de arroz na boca, e se a pessoa fosse inocente, ela teoricamente teria saliva o suficiente iria produzir saliva o suficiente para poder engolir esse arroz. E se ela fosse culpada por estar nervosa, e aí o corpo ia liberar esse estímulo de fuga e luta, e aí ela não ia conseguir produzir saliva o suficiente, o que ia fazer com que ela fosse culpada, e assim era o julgamento. Agora vamos falar sobre o fígado e a bile. Bom, o fígado ele vai ser o maior órgão do organismo e vai estar situado abaixo do diafragma no lado direito. Esse fígado ele vai ter fluxo de sangue de duas formas, a partir da via artéria hepática, no qual o sangue oxigenado, rico em metabólitos, ele vai ser retirado dos tecidos periféricos, e o sangue vindo da veia porta do fígado, no qual vai ser rico em nutrientes e vai vir do trato gastrointestinal. Ele também vai atuar na quebra de hemoglobina no baço. Agora vamos entender um pouco o papel do fígado na parte da bile. O fígado ele vai sintetizar e vai secretar essa bile a partir do ducto hepático e vai ser levado para a vesícula biliar, no qual vai ser armazenado. E basicamente o que seria essa bile? Essa bile vai ser uma solução não enzimática secretada pelos hepatócitos. Os hepatócitos são as células do fígado, no qual elas vão estar organizadas em unidades hexagonais irregulares, denominadas de lóbulos. Sim, agora vamos falar sobre os componentes da bile. A bile ela vai ter componentes como sais biliares, que vai ajudar na digestão enzimática da gordura, vai ter pigmentos biliares, como a bilirrubina, que vai ser um subproduto da hemoglobina, e vai ter o colesterol, que vai ser secretado nas fezes. Agora, como esses sais biliares eles vão ser atuados? Ele vai atuar como uma forma de detergente para solubilizar as gorduras durante a digestão. E no caso, esses sais biliares, eles vão ser compostos de quê? Eles vão ser produzidos a partir de ácidos biliares, esteroides e aminoácidos. E como isso vai acontecer? Quando nós estamos fazendo uma refeição, vai acontecer a contração da vesícula biliar, no qual a bile vai estar armazenada. Dessa forma, a bile ela vai sair pelo ducto colédoco, junto com soluções aquosa de bicarbonato e enzimas digestórias que são vindas do pâncreas. Aí, a partir disso, vai acontecer a digestão do alimento.